Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje vamos espreitar o mundo da impressão em sistemas GNU Linux. Temos aqui como base um guia Impressão GNU Linux, direta e via spool. A ideia é perceber melhor como mandar imprimir neste ambiente. E vamos focar-nos em duas abordagens principais. A impressão direta, mesmo para a porta, e a impressão através de uma fila, o chamado spool. Vamos lá ver como isto funciona por dentro. Exatamente. Olha, muitas vezes carregar no botão imprimir parece magia, mas por baixo, há toda uma mecânica. E no Linux, essa mecânica pode ser bastante variada. Vamos ver como o sistema fala com as impressoras, desde o método mais básico, de enviar dados diretamente, até aos sistemas mais organizados, como o spooling. Ok, vamos lá então. Começando pela impressão direta. A ideia aqui, se bem percebi, é enviar os dados diretamente para o dispositivo, certo? Para a porta onde a impressora está ligada. Em Linux isso seriam nomes como dev LP0 para as paralelas ou talvez dev USB 0 para USB. O exemplo era tipo cat, trabalho.txt, dev USB LP0. Simples, não? É isso, parece super direto e de facto funciona. Funciona bem para texto simples, letras, números, essas coisas. Mas depende muito da impressora. Exige o que chamamos de impressoras inteligentes. Aquelas que têm firmware lá dentro capaz de perceber esses dados crus. Ah, ok. Porque as impressoras mais baratas, aquelas wing printers, como às vezes são chamadas, essas precisam mesmo de drivers no computador. E precisam de software como o CUPS, o Common Unix Print System, para fazer a tradução. Não entendem este envio direto. Hum, Quer dizer, faz sentido que as mais baratas precisem de mais ajuda do computador. Mas este método direto de falar com a porta não é um bocado, sei lá, arriscado se os dados forem mais complexos que texto? É uma boa questão, sim. É um método mais baixo nível, digamos. Reflete um bocado a filosofia do Unix e Linux de dar controle direto ao utilizador, se ele quiser. Pode ser útil para despistar problemas para tarefas muito específicas. Ou se quisermos mesmo contornar as camadas de software por algum motivo. Não é o pão nosso de cada dia para a maioria, claro. Mas a opção está lá. Percebo. É uma ferramenta na caixa, mesmo que não se use sempre. E a alternativa principal? O spool. Qual é a grande vantagem aí? A vantagem imediata é a rapidez para quem manda imprimir. A aplicação, o programa que usaste, fica livre quase logo a seguir. Não fica ali à espera que a impressora acaba. Exato. Em vez de esperar, puf, entrega ao trabalho um serviço. Um programa específico que fica a correr em fundo, um daemon de impressão. Os clássicos eram o LPR ou o LPRG. E esse daemon é que se encarrega do resto, tipo um mordomo da impressão. Precisamente, é uma boa analogia. Ele pega no trabalho, cria um fecheiro temporário, normalmente algures em varspool, LPP, e mete-o numa fila de espera. Pensa nisso como uma fila no supermercado, para a única caixa aberta, que é a impressora. Os trabalhos são atendidos por ordem. Ok, Isto é fundamental se tiveres várias pessoas a usar a mesma impressora ou vários programas a querer imprimir ao mesmo tempo. Organiza tudo, evita a confusão. faz todo o sentido. E como é que se gera isto? Como é que o sistema sabe que impressoras existem e como controlar essa fila? Bem, tradicionalmente a configuração das impressoras disponíveis para este sistema de spool era feita num fecheiro texto, o etc Print Gap. Tinha lá os detalhes de cada impressora. E para gerir a fila, usam-se comandos. O LPQ, de List Print Queue, suponho, mostra o que está na fila à espera. E o LPRM, de Remove, permite cancelar um trabalho que tenhas enviado. Prático. E o guia falava de mais umas coisas. Por exemplo, se houver mais do que uma impressora, ou problemas com hardware antigo. Sim. Se houver várias impressoras configuradas, quando usas o comando para imprimir, tipo o LPR, tens de dizer qual queres. Usas a opção "-p" e o nome da impressora. Senão ele manda para a impressora padrão. Ok, Quanto ao hardware mais antigo, como a de impressoras de porta paralela, sim, às vezes era preciso confirmar que o módulo do kernel certo, o Parport PC, estava carregado e bem configurado. Mas hoje em dia, com USB e impressoras de rede, isso já é menos comum, felizmente. portanto, resumindo a coisa, temos, por um lado, este controle muito direto, quase a falar com o metal, e, por outro, este sistema de spooling mais organizado, com filas, gerido por um daemon. É isso mesmo. E é importante perceber que esta ideia de spooling, de ter um daemon a gerir filas, foi a base para sistemas mais modernos e, francamente, mais fáceis de usar, como o CUPS.
Hoje em dia o CUPS é o que a maioria das distribuições Linux usa por defeito. Ele gera isto tudo de forma mais transparente, abstrai muitos destes detalhes que ficheiros de configuração e comandos específicos. Mas perceber estes fundamentos ajuda a entender o que se passa por baixo do capô, mesmo quando usamos as ferramentas mais modernas. Sem dúvida, ajuda imenso a diagnosticar problemas, por exemplo. Portanto, recapitulando, vimos a impressão direta, em Linux simples, mas limitada, e o spooling, mais robusto, flexível, essencial para partilha. Conhecer os dois lados da moeda é útil. Exato. E para terminar, talvez deixar aqui uma pergunta no ar. Como é que esta arquitetura do Linux, com esta dualidade do acesso direto versus a gestão por filas, se compara com o que vemos noutros sistemas operativos? Que vantagens e desvantagens há em ter este nível de controlo versus sistemas talvez mais fechados ou abstraídos? Fica a reflexão.